Questão número 9, ela fala que essa situação aqui está no intervalo fechado de 0 a 2π. Então, de 0 a 2π, 2π é 360 graus. Está fechando uma circunferência completa, uma volta completa. Aí a pergunta é assim, ó, quantas soluções distintas tem essa equação aqui? A solução dessa equação é o valor de x. Então, quantos valores eu vou encontrar para x lá no final do desenvolvimento? É 1, é 2, é 3, é 4? Vamos ver. Bom, nós temos uma situação aqui de uma equação onde ela aparece seno e cosseno. Duas variáveis, porque seno é uma variável, cosseno é outra. Então, deixa eu te falar. Duas variáveis numa única equação, a gente não encontra nenhuma nem outra. Se a gente tivesse duas equações, a gente faria no formato de sistema. Então, aqui eu tenho que transformar numa variável só. Então, vamos aplicar a relação fundamental da trigonometria. Então, olha aqui. A relação ela é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu isolar o seno ao quadrado, nós vamos ter aqui, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1, passa para cá negativo, menos cosseno ao quadrado de x. Bom, então no lugar desse seno ao quadrado de x aqui, ó, o que eu achei para seno ao quadrado de x? 1 menos cosseno ao quadrado. Então eu vou colocar isso aqui. Então vai ficar assim, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de x sobre 2. Aqui eu posso multiplicar cruzado, né? Não precisa tirar mínimo. Mas a hora que eu multiplicar cruzado, esse 2 aqui multiplica tanto por esse quanto por esse, tá? É como se existisse um parênteses aqui. 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes cosseno ao quadrado de x, 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de x. Já deu para perceber que vai dar uma equação de segundo grau completa. Vamos colocar isso na ordem? Então, nós vamos ter menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x passa para lá, menos cosseno de x. Então, menos cosseno de x. Esse mais 1 passa para lá, menos 1. 2 menos 1 vai ficar 1, que é igual a 0. Vamos multiplicar por menos 1, para tirar o negativo do termo a. Aí tudo vai mudar de sinal, tá? Tudo. Então, nós vamos ter 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 1 é igual a 0. Aquela famosa situação que já apareceu várias vezes, o uso do artifício, né? O que eu vou fazer aqui? No lugar do cosseno de x, eu vou chamar de y. E vou deixar isso destacado aqui, porque eu vou ter de voltar nisso aqui depois, tá? Sempre quando eu faço o artifício, é aquela mesma situação que a gente usa para uma equação biquadrada. A gente faz o artifício e depois tem que voltar nela. Então, onde tiver cosseno de x, eu vou trocar por y. Como o cosseno aqui está ao quadrado, no lugar do cosseno eu vou pôr y. Então, vai ficar y ao quadrado. Vai ficar 2y ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2y ao quadrado. Aqui no lugar do cosseno de x, eu vou trocar por y. Então, mais y menos 1 é igual a 0. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, que vai ser 1, menos 4 vezes a vezes c. Só que menos com menos aqui vai dar mais. 4 vezes 2, 8 vezes 1, né? 8. Então, meu delta vai dar igual a 9. Aí, eu vou achar o y' e o y'. E o y duas linhas. Calculando o y' e o y duas linhas, eu vou encontrar meio e menos 1. Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem, porque o delta não é problema, né? Eu encontro, então, meio e menos 1. Mas isso aqui não é a solução do meu exercício. Eu não vou marcar lá duas respostas porque eu encontrei meio e menos 1. Não. A variável no início que ele me deu foi x. Então, a minha obrigação é achar x e não y. Então, por isso que eu tenho que voltar lá no artifício, tá? Então, primeiro, quem que eu vou pôr no lugar do y aqui? Primeiro, eu vou colocar o meio. Aí, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Cosseno de x é igual a meio. E depois, no lugar do y também, nós vamos colocar quem? Menos 1. Então, vou fazer separado aqui, ó. Cosseno de x é igual a menos 1. O que eu falei com vocês? Que a gente não pode esquecer do ciclo trigonométrico.
Vou voltar lá no ciclo trigonométrico. Eu vou fazer ele pequenininho aqui para não precisar de apagar aqui, ó. Vou voltar lá no ciclo trigonométrico. O eixo X é o eixo dos cossenos, o eixo Y é o eixo do seno. Pessoal, olha só, vamos começar com essa aqui que tá mais fácil. Aonde que o cosseno de X vale menos 1? Porque a variação de cosseno e de seno, ela é de menos 1 até 1. O cosseno é aqui, ó. Aqui é mais 1 e aqui é menos 1, ó. Então, nesse pontinho aqui, o cosseno de X vale menos 1. E que ângulo que é esse pontinho aqui? 180 graus, né? Então, o cosseno de 180 graus é menos 1. 180 graus na forma de radiano é π, né? Então, eu já encontrei, ó, que x é igual a π. Isso aqui já é uma solução. Para cosseno de x é igual a menos 1, só tem esse ângulo, não tem outro não. Agora, vamos prestar atenção nessa aqui, ó. Cuidado. Cosseno de x é igual a meio. A gente sabe que meio é da tabela de ângulos notáveis. E a gente pensa, qual ângulo que tem o cosseno de x valendo meio? É um ângulo de 60 graus, porque isso aí já tem que estar na cabeça da gente, essa tabelinha. Então, eu já sei aqui que x, presta atenção aqui, ó, que x é igual a 60 graus. Como que eu escrevo 60 graus em função de π? É π sobre 3, né? π sobre 3, 180 dividido por 3, 60. Então, eu já tenho duas soluções, ó, π e π sobre 3. Então, eu vou marcar o 2. Ó, não vai ser o 2, não. Deixa eu falar por quê. O cosseno valendo meio, ó, gente, aqui, ó, vou entender que essa é a redução ao primeiro quadrante. 60 graus está aqui, ó, né? Vou colocar aqui, ó, π sobre 3. Olhem só, vocês vão interpretar comigo aqui em quais quadrantes que o cosseno é positivo. O cosseno é positivo é aqui, ó, porque essa região aqui, o cosseno é negativo. Então, no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo. No segundo e terceiro, o cosseno é negativo. Como o meu resultado aqui foi positivo, então eu não vou mexer com o segundo e terceiro quadrante. Mas lá no quarto quadrante, tem um ângulo lá no quarto quadrante que ele também vai dar cosseno valendo meio. É a referência lá no quarto quadrante dos 60 graus. Aí, gente, é só fazer a redução. A redução é assim, ó. Quem é que tá aqui, ó? Aqui é um ângulo de 360 graus, ó, né? Quando eu faço a redução ao primeiro quadrante, se eu for caminhar para cá, se eu for voltar, esse é o sentido contrário do ciclo trigonométrico. Porque o ciclo trigonométrico roda para cá, ó, né? Sentido anti-horário. Se eu for no sentido contrário, é o sentido negativo, então eu subtraio. E a gente sempre subtrai com relação ao ângulo de referência do primeiro quadrante, que é os 60 graus. Primeiro eu vou fazer em graus para ficar mais fácil. Então eu vou pegar a partir do 360 e vou voltar. Só que se eu vou voltar, eu vou subtrair, porque eu estou no sentido contrário. 360 menos 60 é 300 graus. Então, o ângulo aqui no quarto quadrante de 300 graus, ele vai dar o cosseno valendo meio também. Porque é a referência dos 60 graus no quarto quadrante. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo também, ó. E aí, como que eu escrevo 300 graus em função de π? Ô, gente, se ele é referência de π sobre 3, ele tem de ter o π sobre 3. Que a gente olha só a referência para dar o valor de seno e cosseno. Só que a gente sabe que π sobre 3, 180 dividido por 3 é 60. 60 vezes quanto que é 300? Vezes 5, né? Então, esse ângulo ali é 5π sobre 3. Quando eu for calcular seno e cosseno, a gente olha só isso aqui, ó. π sobre 3, 60 graus. Aí eu vou usar o mesmo valor de 60 graus. Aí vocês estão lembrados que a gente tem de localizar o quadrante para saber se aquele valor vai ser positivo ou negativo? E no quarto quadrante o cosseno é positivo e o seno é negativo. Mas eu estou calculando o cosseno. Então, na verdade, eu tenho 3 ângulos que fazem conjunto solução dessa equação aí. Ok? Por isso que a resposta aí é a letra D de dado, né? Solução 3.